E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou Ifá Família Olicedi Oyekale. Como você sabe, esse aqui é um canal de resenha de livros. E eu falo sobre livros de macumba, sempre com o olhar de um sociólogo. Ou eu falo de livros de sociologia ou de livros de história com o olhar de um macumbeiro. Agora, o livro de hoje é um livro famoso que muita gente já leu, muita gente já replicou, muita gente compartilhou. E eu finalmente então li. Chama-se Yami Oxorongá, O Culto das Mães Ancestrais, do Fernandes Portugal Filho, pela editora Aruli Cultural. Eu já fiz outras resenhas de outros trabalhos do Fernandes Portugal Filho e eu acabei sabendo, depois de um tempo, que falaram que muitos dos erros de que eu apontei nos outros livros, sempre que o Fernando Portugal Filho podia, ele dizia que era da antiga editora, que ele fazia parte, que era a editora Madres. Então, o que eu entendi? Que os erros de Yorubá, os erros de acentuação, os erros de concordância que tinham nos outros livros dele, que eu já fiz resenha aqui no canal, sendo então erros da editora, ao mudar de editora, esses erros iriam ser corrigidos. Não aconteceu, porque o Fernando Portugal Filho, ele tem erros gritantes sobre o Yorubá na capa, na contracapa, atrás do livro, na contracapa, na primeira página, na segunda página. Ele tem uma sequência de erros e contextos que você se torna meio hã? E são erros bastante assim do idioma mesmo, tá? E como ele se propõe a ensinar o idioma Yorubá, como ele tem livro sobre dicionário, como ele dá curso de Yorubá, ele se apresenta como um professor do idioma, como ele fala que ele já viajou para Nigéria, para o Benin, e já foi para Cuba. Então, isso mostra que ele deveria ser uma figura de autoridade que não deveria cometer uns erros que seriam crasos nesse aspecto. Então, isso faz com que meu senso crítico aumente quando eu estou lendo um livro dele, porque alguém que se escreve um dicionário e dá curso sobre esse assunto, quando eu me deparo com um livro dele que tem erros no idioma que ele se propõe a lecionar, me incomoda bastante. Tirando as questões do idioma e indo para o conteúdo, o livro ele é um show de horrores à parte. Ele, contextualmente, me deu a impressão que o Fernandes Portugal Filho, no passado, ele tinha um livro sobre IPCs. Então, parece que há uns anos atrás, ele tinha um livro que ele vendeu, que ele publicou, porque era um livro que ele vendia junto com um curso que ele ministrava sobre IPC. IPC é um ritual de apaziguamento para esse grupo de divindades. Então, o que ele fez? Ele pegou esse livro e ele reformou esse livro. Ele fez uma segunda versão desse livro, mudou o título e está publicando novamente como um novo livro. Só que sem revisar conceitos que talvez eu acho que sejam conceitos que ele teve há 15 a 20 anos atrás. Veja, eu tô falando isso, tô baseado totalmente em achismo, tá? Porque eu tô tentando pegar leve, porque se eu simplesmente acreditar que ele, no ano atual, com alguém que viaja e se posiciona na posição que ele tem, e ele defende abertamente as coisas que ele está defendendo aqui nesse livro, eu falo, meu amigo. Por exemplo, ele fala que Iemanjá e Xangô tiveram um caso e tipo de incesto. Ele defende abertamente isso. Ele fala que Yaodu foi uma das primeiras divindades, tipo, da, de uma Yami, uma das Yamis. Depois ele fala que Nanã, sabe a Nanã do Candomblé? Então, que Nanã também foi uma Yami. Só que assim, ele diz isso falando coisas como: eu aprendi isso ouvindo e conversando com
os mais renomados sacerdotes, os mais renomados babalaos e pesquisadores e antropólogos. Mas ele não cita nenhuma fonte, nenhum verso, nada. Ele não cita nada para descrever de onde ele está tirando isso. Por exemplo, Nanã é conhecido como a pessoa que mexe com barro aqui, no Brasil. É como se essa visão que nós temos no Brasil de Nanã não é a mesma visão que em África tem dessa orixá. E aí, ao falar que ele aprendeu isso lá na Nigéria, que a Nanã é uma divindade feminina e é uma Yami ancestral, e que então os seres e ela, que Oxalá faz o corpo humano pedindo e se curvando perante a Nanã, por ela ser uma Yami, porque para pousar o barro, para fazer o corpo humano. Você entende como é uma salada de conceitos que eu falo? Eu tudo bem, eu sei que famílias diferentes pensam formas diferentes, mas da onde você tirou isso? Me mostra qual Odu, qual Itam, qual origem, qual região. E ele só defende ou resume os argumentos dele dizendo que ele aprendeu lá na Nigéria com sacerdotes renomados. Ponto. Não citou origem, não citou fonte, não citou tradição, não citou o nome da família, não falou nem a cidade. O que não dá pra... É como falar que... É como você defender qualquer coisa que você queira dizendo que você aprendeu com alguém muito importante, mas você não fala quem é. Entende? Só pra você, a fins didáticos, se você tiver esse livro e quiser dar uma conferida, é na página 21 que ele fala que Iemanjá e Xangô tiveram um caso de incesto, e na página 21 que ele diz que quando os filhos, os iniciados, não fazem as coisas corretas, Iemanjá e Oxum se voltam contra os filhos para aplicar as mais severas punições. Vou simplesmente dizer que o livro é péssimo, fuja, queime. Não. Como eu li o livro de cabo a rabo, eu também fiz algumas anotações de páginas que valem realmente a pena. Eu trouxe para vocês, inclusive, para ser honesto e ser justo, tá? Por exemplo, na página 30, 31, 46, 174, 175, 178, 196 e 197 possuem informações boas. Então, ou seja, a gente está falando de um livro de 280 páginas que tem 8 páginas que são boas. Na página 30 e 31, possui um disclaimer que é extremamente responsável, dizendo para você não simplesmente achar que as Yamis são os seres mais bonzinhos do universo e sair fazendo coisas da sua cabeça. Que é para você recorrer a um sacerdote, para você conversar com pessoas que divindades não simplesmente são amorosas, para você não fazer coisas sem qualquer amparo de pessoas mais velhas no culto. Então, assim, a gente está falando de um livro de 280 páginas que tem 8 páginas que tem trechos que valem a pena, com 2 páginas que tem um disclaimer muito responsável. Tirando isso, todas as outras 270 páginas são de informações que elas começam do nada, terminam em lugar algum. E tem alguns trechos que você até pensa assim, cara, ele começou bem esse assunto, mas o desenrolar é péssimo. Como é que ele chegou aqui, sabe? Ele começa do ponto A, como é que ele chegou no ponto B? Tipo, assim, e vai defendendo algumas alegações todo exclusivamente baseado em não, eu aprendi com alguém muito responsável que me ensinou isso, ponto. Ele se torna um livro muito pouco proveitoso, porque da página 44 até 173 é só de versos com um Yorubá mal escrito e mal traduzido. Então, tipo, e aí de novo eu levanto para aquele olhar crítico de alguém que escreve, alguém que tem dicionário, publicou dicionários e alguém que leciona sobre esse idioma.
E aí, em outras entrevistas e outros momentos, ele disse que era o antigo problema da editora, mas não se mostrou mais problema da editora. Parece que realmente não é a editora que não sabe do que está falando. Além do livro, então, ser nitidamente adaptado, além do livro recorrer a sensacionalismos e a se aproveitar do miticismo, de um folclore, para poder adaptar esse sensacionalismo, esse folclore, para o cenário brasileiro, para vender, o livro, não acho que absolutamente nada daqui vale a pena ser aproveitado, porque o idioma você não consegue pronunciar do jeito que ele está falando, porque te induz a erros. As traduções não são claras. Um exemplo, na página 48, no meio do idioma Yorubá escrito, ele escreve palavras em português. Então, sabe? Tipo, ele escreve Londres na página 48. Então, no texto em Yorubá tem uma palavra Londres em português. Sabe? Então, são coisas assim que ele faz assim. Então, quando você está lendo, recitando, você não consegue. Se você recitar, você não vai conseguir ter o êxito. Se você tentar tirar proveito das histórias, as histórias estão mal traduzidas, então elas estão mal traduzidas e adaptadas para que façam sentido. Então a tradução já não é fiel e ainda arranjada para fazer sentido para o contexto brasileiro. Então ainda assim, não é verdade, não é legítimo. Enfim, esse livro, uma amiga minha me emprestou justamente porque ela começou a ler, ela foi achando algumas coisas bem estranhas e ela me perguntou. E eu falei que eu não tinha lido ainda, ela falou: então leia e faça uma resenha, por favor. Bom, tá feito. Não tenho mais o que falar sobre. Para você que lê os livros do Fernando Portugal Filhos, eu juro, eu leio todos com o coração aberto. Eu me esforço muito para defendê-lo. É isso. O link do livro tá aqui embaixo, as demais descrições, se você quiser. Tá tudo aqui no comentário. Está aqui na descrição. E comente, fala o que você achou, se você já leu esse livro, se você me fala o que você pensa sobre. E se você acha que mais pessoas precisam ter acesso a essa informação, aqui nos comentários, principalmente pelo celular, se você jogar pro lado, tem um botão chamado Hypar. Ele faz com que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas do mesmo assunto. Então, eu já vi muita gente defendendo esse livro. E eu me pergunto, como? Até a próxima.